Unificação da Umbanda em seus aspectos ritualísticos e doutrinários, livrando-a das excrescências humanas, das alegorias pesadas e dos rituais de que só alguns poucos sabem a significação, liberando-a da centralização do poder nos terreiros e templos, do guiísmo e da inconsciência com que muitos diretores espirituais conduzem seus seguidores. Há de se afirmar que a Umbanda, desde o seu início, se encontra exatamente de acordo com as vossas consciências, o que torna esse movimento dinâmico e em constante evolução. Ademais, os novos códigos de Umbanda que prevalecerão neste terceiro milênio verterão do alto de diversas fontes, o que é tarefa hercúlea, não se restringindo a um encarnado ou espírito, e demandará várias encarnações de enviados do lado de cá que servirão de ponte com o astral superior, para que tal desiderato, o de unificação e depuração da ritualística umbandista, se instale definitivamente na Terra. Quanto aos desmandos de certos umbandistas, certo está que a magia, igual à rosa, é para ser apreciada em sua beleza e perfume, e os espinhos, quando não podados, por si só não ferem a não ser a mão dos incautos nas lides do jardim da vida. Por outro lado, os jardineiros da Umbanda na atualidade foram adestrados para o correto manuseio do ferramenta que está à disposição, situação que não garante a boa colheita, pois a germinação é imprevista se somente uma semente é lançada ao solo arado e adubado. Sendo assim, vários espíritos preparados no astral pelos mestres da Umbanda estão reencarnando neste início de nova era, com a missão precípua de escrever e orientar o movimento umbandista. O que estamos tentando fazer, de acordo com a programática reencarnatória do atual instrumento mediúnico de que nos servimos, em conformidade com nossos compromissos assumidos de longa data com os maiorais sidérios, é trazermos informações ao entendimento geral, destituídas do excesso de alegorias e rituais pesados, que só servem para perpetuar a centralização do conhecimento na mão de alguns poucos. A terceira fase da formação da consciência planetária, de acordo com a Umbanda, será do Orixá Xangô. Nessa época, a justiça universal estará interiorizada na maioria da coletividade terrícola, não havendo mais os desmandos em prol de uma religião, seita ou doutrina entre os homens. As religiões, as ciências, as filosofias e as artes serão consideradas como conhecimento uniconvergentes, provindas do infinito manancial universal que a todos cerca. A realidade do espírito será de senso comum, e a anterioridade da alma e as vidas sucessivas serão amplamente comprovadas pelos métodos científicos, o que levará a um sentimento de justiça, de respeito, de fraternidade e tolerância entre os humanos. A compreensão da procedência cósmica de cada individualidade será irrefutável. Na quarta fase, do Orixá e Orimá, o nível evolutivo alcançado pelo inconsciente coletivo trará um grau de maturidade espiritual que catapultará para a libertação definitiva das consciências, livrando-as dos preconceitos, e o amor será perene nos cidadãos místicos e universalistas. A paz, a harmonia interior, o desprendimento das coisas materiais e dos apegos do sensório serão decorrência natural do entendimento da essência espiritual que jaz em cada um. A forma e suas diferenças no universo manifestado não serão motivo de separatividade. O ser na carne será como o lago calmo que deixa ver a chama benfazeja do espírito, iluminado qual claridade do sol que traspassa continuamente a profundeza das águas cristalinas. Nas vibrações do Orixá e Ori, acontecerá a quinta fase do Umbanda. Será a consolidação definitiva da fase anterior, de Orimá. O conhecimento integral será de entendimento comum. A paz, a harmonia, a felicidade da existência instalarão uma nova mentalidade planetária. O egoísmo, a vaidade, os ódios, as disputas e as guerras serão uma nódoa do passado. A consciência planetária estabelecida e sua contrapartida astral criarão disposição a todos para um sentimento único de amor, e as divisões políticas, geográficas, econômicas, sociais,
religiosas, deixarão de existir, estabelecendo-se na Terra uma espécie de governo compartilhado, como se fosse uma única nação. Na sexta fase, de Iemanjá, o amor será concretamente um modo de vida e a grande fraternidade branca universal se fará ver e ouvir aos sentidos dos terrícolas. As viagens astrais e o contato com extraterrestres serão rotineiros. A mediunidade será ensinada e praticada nas escolas e a relação com o divino será prerrogativa individual, interior, sem assombros, medos ou posses exteriores. Não haverá mais os países como compreendeis. Sereis homens cósmicos e a Terra estará inserida na comunidade interplanetária, em que o sentimento pátrio será o de cidadão universal. Na fase do Orixá Oxalá, a sabedoria cósmica se fará um estado de consciência coletiva. O amor universal estabelecerá um modo de vida crístico, e o Cristo interno de cada criatura estará desperto e atuante, imanente a toda a humanidade. A Terra terá uma outra classificação sideral, e muitos espíritos de longínquas paragens cósmicas, mais evoluídas, terão condição vibratória de vivência na crosta terrestre. Não haverá mais doenças e os corpos físicos serão diferentes dos atuais, adaptados à nova condição psíquica dos espíritos encarnantes. A massa encefálica será maior do que a atual, pois os homens utilizarão a plena capacidade da rede sináptica do cérebro, repercussão somática do grande mentalismo espiritual. Alguns órgãos físicos se atrofiarão e deixarão de existir, em especial os relacionados ao metabolismo dos alimentos, que serão mais pastosos e líquidos, e as refeições serão mais espaçadas, pois não se exigirá energias tão densas como as atuais para a vida de relação. O carnivorismo e os vícios estarão definitivamente extintos. A regência de Oxalá está prevista para o início do quarto milênio na Terra desde o advento do Cristo Jesus e o seu calvário na cruz. Observações do médium. Uma das características principais que temos observado no método de Ramatiz trabalhar com seus médiums são as intensas vivências e experimentações mediúnicas. Esse mentor paciencioso sempre nos alerta que a dilatação psíquica que se impõe aos sensitivos de que se apoia na Terra visam a dar-lhes condições de recepcionar seus pensamentos e devem servir para nortear-lhes o discernimento. Para tanto, se faz de extraordinária relevância o trabalho mediúnico sério e continuado, em localidades terrenas de veio universalista, sendo que a passividade mediúnica na Umbanda ou no grupo de apometria tem nos respondido a contento aos anseios nesse sentido. Orientem-nos que isso é motivo de segurança para o médium, e o leva a ter opiniões com sustentado embasamento das intuições diretas da alma, que clamam por revelações pessoais como eficaz remédio libertador da fé imposta, dos radicalismos e das purezas doutrinárias que divergem do ideal crístico de união amorosa entre os homens. Claro que essas experiências particulares, das coisas universalistas da espiritualidade, não devem distanciar-vos dos mais nobres ideais de caridade, de contato direto com os sofredores, algo que deve vir acompanhado de muito estudo e leitura das obras disponíveis que tratam do mediunismo e espiritualidade de um modo geral. Isso vos conduzirá a um senso crítico apurado diante das verdades cósmicas, que não estão atreladas a uma única religião, doutrina, filosofia ou crença dos terrícolas, mas em todas ao mesmo tempo nos seus pontos convergentes, ficando as diferenças separatistas por vossa única responsabilidade. Somos advertidos seguidamente de que o homem esqueceu sua procedência e cidadania cósmica, como uma estrela que se apaga diante da abóbada celeste. Os que estacionaram em suas crenças, no que puderam assimilar de conhecimentos dos compêndios doutrinários, em vez de se transformarem em bases que catapultam aos outros andares da edificação da centelha espiritual na sua construção angélica, tornaram-se um cofre fechado e intocável pela visão estreita que os faz ignorar outras formas de saber e refutam os irmãos das galáxias que também habitam o orbe terrestre. Os relatos de sensitivos são taxados de ficção e exagero de imaginação,
por fugirem à cartilha usual das ortodoxias e dogmas da pré-escola em que muitos ainda estagiam. Há pouco tempo, nos vimos conduzidos em desdobramento clarividente, durante o sono físico, para dentro de uma nave espacial interestelar. Estávamos em uma sala de comando, acompanhado de 3 seres extraterrestres, em vestimentas prateadas luminosas, muito altos, peles vermelhas cor de tijolo, sem pelos no corpo, sendo que o frontal e a caixa craniana se sobressaíam em relação ao rosto, mas sem deformidade. De acentuados olhos avermelhados, tinham suave semblante, nariz pequeno e boca diminuta. Prenderam-nos a atenção os braços longilíneos com dedos delicados e compridos, e a finura dos seus corpos do tórax para baixo, e nos foi informado que eles não tinham mais órgãos digestivos como os nossos, pois há muito haviam abandonado os alimentos sólidos, sendo seus dentes espécies de cartilagens que recobriam a membrana das gengivas. No centro da sala de comando da espaçonave havia um tipo de triângulo equilátero, suspenso e deitado na horizontal com os lados de frente para nós. Não conseguimos definir-lhe o material em nosso vocabulário. Foi-nos dito que era um tipo de plasma em suspensão, usado no que vem a ser pura magia umbanda, altamente sensível aos pensamentos, servindo como um condensador das energias do cosmo. Por intermédio da injunção mental amorosa daqueles seres e da atuação daquele catalisador plasmático, eles manipulavam o fluido cósmico, obtendo dessa transmutação as mais diversas condensações e formas no plano dimensional que eles normalmente habitam, tais como combustível, alimentação, aparelhos cirúrgicos, transportes, vários tipos de utilitários e veículos, inclusive armamentos de defesa, campos de força e portais interdimensionais que ainda não temos condições de compreender. É como se fossem plataformas para deslocamentos no universo, algo como túneis interdimensionais, de matéria e antimatéria, encurtadores de distância. Do planeta de que eram procedentes no cosmo, vinham para o diminuto orbe azul em poucos minutos do nosso tempo. Aquela pequena nave, com aquele condensador ou catalisador plasmático interdimensional, era uma fortaleza médica originária da constelação Cão Maior, de um planeta próximo à estrela Sirius, da mesma localidade sideral da qual Ramatiz e vários outros amigos espirituais são originários, desde a época remota da Lemúria e da Atlântida, quando aportaram pela primeira vez na Terra. Naquela época Atlante, realizaram experiências genéticas no astral para que os corpos terrícolas pudessem alojá-los e para que conseguissem suportar as condições inóspitas da geografia e da climatologia. Servim a grande fraternidade branca universal, plasmando e moldando o infinito reservatório de energia do cosmos, formas manifestadas na nossa dimensão, ao menos, é o que alcança a nossa precária capacidade de entendimento das tarefas que levam efeito, de acordo com as conveniências de caridade curadora, inclusive em alguns processos de recomposições cirúrgicas de corpos etéricos e astrais, tratamentos energéticos nos corpos mentais, de engenharia genética e cosmogênese que ainda não estamos preparados para entender. Também nos informaram que existem outras comunidades de seres extraterrestres oriundos de Capella e Orion, sem falar de planetas mais próximos. O que é comum na Terra. Foi-nos solicitado que deitássemos em uma espécie de maca que, repentinamente, apareceu à nossa frente. Feito isso, nos vimos como se fôssemos um holograma. O nosso corpo astral ficou todo multicolorido, formado por milhares de pequenos quadrados, sendo que, a partir dessa visão, pudemos perceber que a tela ou malha holográfica que nos compõe estava com diversos rombos e falhas, como se fosse uma cerca de arame rompida para os intrusos passarem. Então, observamos que iniciou-se um processo de realinhamento e reconstrução das rupturas dessa nossa malha magnética. Ao final,
Nos informaram que a rede eletromagnética de proteção refeita nos mantém em integridade e facilita o trabalho dos amigos espirituais que nos assistem quando das incursões socorristas nas zonas de baixa vibração do umbral inferior. Ao contrário da nossa Terra, onde as famílias são impostas por meio das relações de consanguinidade para aproximar espíritos enredados em liames odiosos, em Sírios cada família é aglutinada por afinidades vibratórias de arrebatado amor, o que acarreta atividades símiles aos seus cidadãos cósmicos, mesmo aos seres de Sírios que se encontram encarnados em corpos densos e atrasados de outros planetas, pois embora ainda trôpegos no entendimento amoroso, jazem em seu inconsciente as lembranças desses parentes cósmicos. Mais recentemente tivemos um outro contato com esses ancestrais espíritos extraterrestres, irmãos de Sírios. Estávamos num exercício de expansão projetiva da consciência na fraternidade Rosa-Luz, em adiantado estágio de relaxamento, sentindo-nos já com a percepção sinestésica alterada, nossos sentidos ficam fora do corpo físico, o que nos demonstrava que nos encontrávamos com o corpo mental desacoplado do complexo físico, etérico e astral. Eis que repentinamente um portal se abriu à nossa frente, bem à altura do chakra frontal, que se encontrava muito quente, e o chakra coronário altamente acelerado, ocasiões em que ficamos com uma espécie de estática no alto da cabeça, a cognição expandida e os pensamentos muito rápidos, como se fôssemos arremessados para uma dimensão espaço-temporal que não conseguimos explicar integralmente, e tais sensibilidades demonstram frequências vibratórias de alto giro. Esse portal que se abriu para nossa clarividência, em formato circular, mostrava uma imagem em movimento, tal como ocorre numa tela de televisão colorida de alta resolução. Escutamos uma voz retumbando no meio da nossa cabeça como se houvesse um ouvido extrafísico sintonizado no locutor fazendo uma apresentação. Vimos uma cidade de um planeta da constelação de Sírios. Todos os habitantes iguais àqueles da experiência da nave espacial, o que nos dispensa de descrevê-los novamente. As residências, as naves, os veículos automotores, tinham condensadores plasmáticos e eram movidos somente pela vontade mental dos seus proprietários, como se cada um tivesse um código de acesso ou frequência específica, como uma impressão digital. Essas manipulações do fluido cósmico universal não causam nenhuma poluição ao meio, não havendo resíduos de nenhuma espécie. É uma geração de energia condensada limpa, ecológica. Interessante que se não houver amor não se ativam os condensadores plasmáticos, o que confirma que esse sentimento é o verdadeiro combustível que movimenta o universo. Todas as edificações eram como cristais, mas prateadas. Esses seres eram extremamente amorosos, e as viagens astrais interdimensionais são normais entre eles, pois detêm uma avançadíssima tecnologia em todas as ciências que conhecemos, em especial a médica. Foram-nos mostrados os regentes daquele planeta, que fazem parte de um governo maior daquela parte do universo. São como que energias pulsantes, sem uma forma definida como entendemos, mas que habitam espécies de construções plasmáticas muito sutis, que pareceram-nos, numa comparação grosseira, como que feitas de uma gelatina semelhante às mães d'água, águas vivas, que encontramos em nossas praias. Tais seres de luz, assim são chamados pelos irmãos de Sírios, energéticos, nos informaram que ainda necessitam das formas para se relacionarem em coletividade, e que esse tipo de matéria gelatinosa, plasmada do fluido cósmico universal, está de acordo com as contexturas dos corpos sutis que eles ocupam. Foi-nos confirmado que muitos seres provenientes daquela localidade cósmica atuam em estações avançadas na Terra, nos auxiliando há muito tempo na nossa caminhada evolutiva. Vários deles se apropriam de pesadas roupagens astrais, como se fossem escafandristas nas profundidades do oceano, vestindo-se como caboclos, pretos velhos, indianos, egípcios, gregos.
e nos assistem mais de perto, amorosamente, para a nossa evolução. Quase ao término dessa rica experiência mediúnica, Ramatiz apareceu no nosso campo de clarividência como um ser de Sirius, em configuração astral idêntica desses irmãos e descrita pormenorizadamente no início do nosso relato, ao lado do portal televisivo, se encontrando na dimensão astral da Terra. Ditou-nos a seguinte mensagem: após essa vivência, podeis concluir que muitas das verdades cósmicas são embotadas por vosso orgulho e vaidade. Considerai a condição de esquecimento de tendes de suportar pelas baixas vibrações dos corpos humanos, infligidas aos encarnantes na crosta terrestre e de todas as procedências. Mesmo havendo programas de vida planejados criteriosamente na espiritualidade, engendrados para evitarem equívocos na carne, com toda a cautela dos amigos do além, recaem os homens em condicionamentos milenares que os levam novamente a serem vítimas de sua própria ignorância e desacertos. Não há pressa no cosmo, e cada individualidade decaída de endereço planetário, decorrência do endereçamento da imoralidade, determina o tempo de espera sua reinserção como cidadão cósmico, que vos libertará do ciclo carnal em orbes primários e densos. No entanto, as leis que regem a harmonia universal são únicas, a base doutrinária do amor incondicional acima de todas as separatividades e descaminhos dos terrícolas. O cosmo é todo amor. Esse é o alicerce unificador dos diversos seres que o preenchem, diferentes na forma que separa os olhares restritos de alguns homens, mas iguais na essência divina que os emana espiritualmente, provinda do inesgotável reservatório crístico que a todos contém e ao mesmo tempo é contido. A ancestralidade divina do espírito humano vos potencializa para voos inimagináveis, irrefutavelmente, e tão bem registrado quando Jesus afirmou: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Capítulo 2 Unidade Cósmica. Pergunta: sendo de senso comum esse novo entendimento da unidade cósmica, desse todo que está em nós, o que se dará com as religiões e os sentimentos de religiosidade? Ramatiz: deixareis de buscar Deus nas coisas exteriores e encontrareis a divindade no templo interior que está em vós. A crença na existência de forças sobrenaturais, seja qual for o nome com que as diversas instituições religiosas as denominam, tendo em comum serem criadoras do universo e da vida manifestada em vossa dimensão, deixarão de ser impostas por tal ou qual religião, essa ou aquela doutrina, pois a prerrogativa de adoração será individual, de cada cidadão, e não haverá posse das verdades ocultas em nome das instituições terrenas. A obrigatoriedade de reverência às coisas sagradas, de fé fervorosa, de devoção a um culto ou ritual, serão premissas de menor significação enquanto vinculadas aos templos, igrejas, sinagogas, centros, lojas, terreiros, enfim, às associações ou organizações religiosas dos homens, já que será um estado de consciência coletiva de que sois partícipes da unidade cósmica e divina que é Deus, estando em vós exclusivamente essas potencialidades sublimes e de despertamento crístico. A fraternidade será a liga que sustentará a tolerância diante das diferenças religiosas, e o amor cimentará a religiosidade dos homens acima das religiões. Pergunta: mas, e as instituições terrenas que abrigam as crenças individuais numa saudável convivência, deixarão de existir? Ramatiz: não. Serão antes de tudo locais de encontros fraternos em que se participarão ideais ligados à religiosidade. Com a comprovação pela ciência da existência das dimensões paralelas e de mundos habitados por consciências em outras formas de energia e matéria, como tendes em vossa dimensão, e da preexistência do espírito e das leis kármicas e reencarnacionistas, as diferenças separativistas das diversas religiões cairão por água quais frágeis castelos de areia levados pelas ondas do mar. Os pontos em comum serão maiores que as diversidades doutrinárias, o que fará diminuir sensivelmente os sectarismos e imposições dogmáticas,
ficando claro a todos que no cosmo não prepondera uma religião ou doutrina, mas sim o amor que a todos acolhe como o bom pastor com as ovelhas desgarradas. Pergunta, por outro aspecto, por que as religiões da atualidade, em especial as do Ocidente, se mostram frágeis diante dos questionamentos e necessidades espirituais da humanidade? Ramatiz, criou-se uma situação anacrônica que está deixando as religiões sem respostas aos amplos questionamentos dos homens odianos. Diante do enorme manancial de informações que jorram de todos os meios, do avanço tecnológico aos novos exames de DNA de vossa ciência, as criaturas se encontram em meio a um tufão de dados, em que a liberdade de expressão em todos os campos faz estabelecer excessiva ansiedade, quando não, quadros depressivos, ambos agravados por um anacronismo, a inexistência de respostas satisfatórias pelas religiões instituídas aos anseios espirituais dos cidadãos terrícolas. Poderíamos alcançar-vos muitas respostas. Talvez a mais importante seja que as verdades divinas, tais como as apresentadas pelas religiões no Ocidente, e de certa maneira também pelos instrutores do Oriente, haja vistas constantes guerras por diferenças de religiosidade entre eles, não estão se mantendo à altura do desenvolvimento intelectual da humanidade, do espírito humano. Pergunta: quais os motivos que fazem surgir tantos novos cultos, aliado ao interesse cada vez maior pela astrologia, numerologia, cabala, rituais xamânicos, magia, entre demais vertentes de conhecimento esotérico e ocultista, que estão desviando as pessoas das religiões mais ortodoxas? Ramatiz: os que buscam realizar os seus anseios espirituais encontram nas religiões instituídas há alguns séculos as mesmas respostas, palavras e ideias, que não mais os satisfazem nas suas necessidades de entendimento racional das coisas do além, do divino, místicas. Situação que num mundo dinâmico e, repleto de novas informações, faz com que vos sintais qual criança ouvindo a história da vovó para bem dormir sem medo do bicho-papão. Aliado ao fato de que vos pedem que creiais sem dúvidas, porém sem levar-vos a um estado de compreensão que faça despertar a fé com a razão, que alicerça a busca do divino em bases de serenidade e paz individuais. Malgrado o maior conhecimento espiritualista, da imortalidade do espírito, da anterioridade da vida e do ciclo reencarnacionista aliviarem muitas de vossas perquirições, as consciências que estão se formando neste início do novo milênio são mais arejadas, como se fossem pássaros que guardam seus ninhos em uma árvore da floresta, mas que têm de voar sobre todas para entenderem a geografia da mata que os abriga. Podeis inferir que as situações dogmáticas que não estão apropriadas para a mentalidade da nova era vos incentivam a procurar e a conhecer as outras árvores que oxigenam as verdades divinas. Ademais, questionai-vos se o Cristo Jesus estivesse encarnado entre vós, na atualidade, se ele sentisse a vontade em uma única religião ou doutrina, em igrejas, templos, lojas ou centros, no meio dos cerimoniais, pompas, distinções hierárquicas, ou diante dos tribunos espiritualistas de enorme cabedal de conhecimentos, mas que diante da primeira oposição doutrinária se mostram impacientes, intolerantes com as diferenças, e proprietários da verdade. As respostas religiosas apresentadas aos homens ao longo dos tempos têm impedido o seu crescimento espiritual. Os pensamentos e interpretações humanas até os dias odiernos tuvam a chama crística interna em toda a sua potencialidade iluminativa. Os atavismos e as fanáticas ilusões humanas ainda obscurecem o viver crístico, que não requer poderosos e mandatários externos para o despertamento amoroso, que é prerrogativa individual, sendo os novos cultos e vertentes milenares de conhecimentos, esotéricos e ocultistas, somente árvores de uma mesma floresta que é toda amor e compreensão. Afirmamos que, no mais das vezes, o desvio de rumo das religiões e doutrinas excessivamente ortodoxas é necessário para que encontreis as estradas que vos satisfaçam no rumo dos anseios espirituais.
O fato de se praticar uma religião, doutrina ou filosofia não deve obstar o que o Cristo Jesus admitia e sustentava quando afirmava: também tem ovelhas que não são desse redil. Pergunta: é cada vez maior no Ocidente o interesse para com as teologias e filosofias orientais. Podeis falar-nos algo a respeito? Ramatiz: esse maior interesse é uma consequência natural da vossa busca pela espiritualidade, o que no Oriente é de muitos milênios, para vós são somente alguns séculos. Os orientais sempre têm colocado Deus como imanente, existente no mais fundo de cada ser humano, levando-vos a compreender que sois partícula desse todo. Os ocidentais têm mostrado um Deus transcendente, fora do seu universo pessoal, como um mero observador. Esse mergulhar nas filosofias orientalistas dá ênfase a um Deus em todas as coisas e seres, e em toda forma criada no mundo manifestado, pois a imanência tudo envolve, embora Deus em si seja imanifesto, fato que ainda não compreendeis plenamente. Deus tudo interpenetra, sendo que toda a vida no cosmo, em suas mais variadas manifestações, dele provém, como se fossem fragmentos. A relação de cada criatura com Deus lhe é inerente. Os hindus cantam: ele está mais próximo que o alento, mais próximo que as mãos e pés. Essa situação também se prende ao fato de que muitos espíritos de formação oriental estão encarnados no Ocidente, e os do Ocidente encarnados no Oriente. O racionalismo pragmático do ocidental aprende a ser místico e contemplativo com as coisas divinas. A acomodação do oriental, algo demasiado asceta, menosprezando os embates da vida e seus processos, fundamentadas na crença de que as oportunidades de evolução são infinitas, que se perpetuam pelo evo dos tempos, por isso há de se negar a matéria, se vê sacudida pela cultura ocidental. Todos evoluem diante da sabedoria das leis cósmicas. Pergunta: não são excessivamente complexos, para o homem simples e comum, os conceitos de planos dimensionais, universos paralelos, corpos sutis, orixás, umbanda, apometria, entre outros, que tendes trazido neste início de terceiro milênio? Ramatiz: há uma gradação no acesso aos conhecimentos ocultos e metafísicos. Ocorre que tendes de andar de mãos dadas com a ciência, que neste milênio imporá aos homens muitas verdades negadas pelos espiritualistas mais conservadores ao longo dos tempos. Novos prismas do saber vos chegam, em especial os relacionados com as funções e finalidades de algumas áreas cerebrais, quais a inteligência, a memória e os sentimentos, em que se confirma que essas faculdades não se encontram restritas a um local específico da massa cerebral, mas estão distribuídas por todo o órgão, cada parte possuindo o conjunto que pode expressar, sendo espécie de holograma mental, logo não físico. A ciência mostra que não existe uma contrapartida no órgão cerebral para a inteligência, a memória e os sentimentos, levando-vos a concluir por algo extrafísico. E, assim, inexoravelmente, ocorrerá com as dimensões paralelas, as ondas de frequências superpostas, os planos dimensionais em diferenças de densidade e outras formas de energias e materiais, entre vários exemplos atuais. Deveis estar sintonizados com a realidade que vos cerca. O excessivamente complexo não deve inibir os homens simples e comuns, na maioria amorosos, mas incentivá-los a buscar o entendimento das questões espirituais. Certo está que não há nenhum constrangimento no acesso a esses novos conhecimentos. Deveis realizar vossos anseios de conformidade com a capacidade de compreensão inerente às conquistas da individualidade mortal que ressoa em vós, do inconsciente para o consciente, em forma de disposições, impulsos e talentos naturais, não contrariando o vosso modo de ser. A liberdade nos dias hoje nos libera os homens comuns e simples das imposições dos avantajados em conhecimento, que por si não significa sabedoria. Pergunta: as doutrinas que pregam experiências espirituais com beberagem de erva são um meio válido de adquirir novas experiências e conhecimentos?
Ramatiz, há de se distinguir os rituais religiosos realizados com veneração e respeito para com as coisas do além-túmulo e do plano astral, em que acatais com deferência respeitosa as doutrinas de todas as tribos e procedências culturais que já estiveram e estão estabelecidas na Terra, de alguns homens que se arvoram em procurar as respostas às suas curiosidades espirituais, fugazes e imediatas, destituídas de quaisquer reverências respeitosas, imbuídos que estão de ideais egoísticos. Nesse sentido, as substâncias do herbanário xamânico e indígena das várias localidades planetárias, originalmente utilizadas em rituais tribais, estão algo distorcidas pela ansiedade dos homens odiernos na busca do sensório nas lides espirituais. Por si sós, nas dosagens manipuladas pelos xamãs e pajés de todas as épocas, são inofensivas e instrumentos válidos no contexto espiritual que as utiliza para fins exclusivamente curativos, restritas aos sacerdotes desses rituais, que têm as atribuições mediúnicas de se comunicarem com as diversas potências vibratórias do cosmo, inclusive espíritos de animais. O restante da coletividade tribal era assistida por esses médiuns, preparados por anos e anos pelos caciques curandeiros, e sem participarem diretamente da beberagem ritualística das ervas. Pergunta: em alguns cultos, que propositadamente aos leigos são ditos de Umbanda, passa-se a noção de que os orixás são senhores do nosso destino, mas em outras linhas de pensamento espiritualista aprendemos que, pouco a pouco, devemos nos tornar senhores de nós mesmos, no sentido de termos mais responsabilidade com nossos pensamentos e ações. Isso é correto? Ramatiz, não deveis classificar como correto ou incorreto. Quando assim procedeis, tendeis a considerar vossa doutrina, crença ou religião, melhor, superior ou mais verdadeira que as demais. Considerai que as interpretações divinas estão de acordo com os grupos conscienciais que se aglutinam em volta de uma determinada crença ou conjunto doutrinário, e que os anseios espirituais dos prosélitos são realizados de acordo com a sua capacidade de entendimento, que, por sua vez, determina o tipo de linguagem utilizada na comunicação. Quantos de vós sois conduzidos em vossos destinos sem o saberdes? As normas da empresa que vos remunera, a legislação de trânsito, os códigos penal, civil e comercial, a massiva e intensa mídia televisiva que vos robotiza, citando alguns exemplos diários de vossa vida que não podeis escolher, ao contrário da vossa fé. Na atualidade, os homens vão aonde encontram o melhor adubo para as suas almas, e os arames farpados dos senhores da verdade não cerceiam mais o ir e vir na busca da divindade, anulados que se encontram pela liberdade de expressão de cada cidadão. Por outro lado, os campos verdejantes são vastos, e nem todos estão preparados, pela grande diversidade evolutiva dos terrícolas, para terem a responsabilidade por seus destinos em si mesmos, de responderem pelos seus atos e ações para a sese espiritual. Requerem, como crianças repetentes que estão sendo mais uma vez alfabetizadas, que a professora os pegue pela mão e os ensine nos primeiros traçados das letras, sob ameaça de severos deveres de casa para apresentarem no dia seguinte, se assim não permitirem. Pergunta: como podem alardear aos leigos, em nome de uma crença, entidades espirituais que se afirmam senhores dos homens? Além do que, muitas vezes apresentam demonstrações de emoções primitivas, materiais, como a vingança, as ameaças, a imposição do medo. Essa classe de espíritos poderia ser senhora das nossas vidas, se eles próprios demonstram ter emoções bem humanas. Ramatiz, deixemos claro que os orixás não são espíritos, não encarnam e não têm os sentimentos e as emoções dos homens. Para os homens comuns entenderem essas vibrações cósmicas, associaram-nos a conjuntos arquetipais humanos, facilitando a vossa compreensão do que sejam, já que o tema é bastante abstrato. Essas interpretações originalmente fizeram parte do panteão africanista,
eminentemente oral na transmissão dos conhecimentos, o que esteve de acordo com as consciências em vários momentos de vossa história. Infelizmente, ainda hoje se faz entender os orixás dessa forma humanizada, mas em aspectos negativos, para causar devoção, medo e assim obterem respeito. Se isso ainda ocorre em vários locais terrenos, é porque os encarnados precisam dessa leitura antropomorfa, que, nesse caso, mostra-se incompleta, pois semelhante aos homens somente em seus defeitos, e nada em suas qualidades divinas, também existentes em todos vós. Aguardai o tempo, fiel e incansável professor das almas no educandário cósmico dos seres em ascensão eterna. A perfeição absoluta é única, Deus, por isso sempre haverá muitos degraus à frente da caminhada de qualquer um. Sendo assim, estendamos as mãos no amor para com todos os irmãos de jornada. Pergunta: vemos muitas pessoas incomodadas, buscando respostas para suas perguntas em várias doutrinas, cultos, seitas, religiões e filosofias. Para alguns, isso é contraditório. O que poderia dizer aos companheiros que têm esse tipo de curiosidade espiritual? Ramatiz: continuai buscando realizar os anseios que vos incomodam. Quem pergunta tem sede de saber, e o ato de buscar essa saciedade em mais de uma vertente demonstra a infinita sabedoria divina que não colocou todas as respostas numa única doutrina, culto, seita, religião ou filosofia da Terra, situação que ainda fomenta as diferenças separatistas, necessárias ao aprendizado da tolerância e fraternidade, mas que tendem a desaparecer no futuro de igualdades que unificam no sentimento amoroso. A água que saciará espiritualmente a sede dos homens, seres integrais no cosmo, verte de diversas fontes, e é um movimento de convergência na coletividade planetária entre ciência, religião e filosofia, irreversível nesta era de Aquário. Pergunta: esses novos conhecimentos são necessários para a compreensão de que somos seres multidimensionais ou só servem para fortalecer o intelecto de alguns nas lides espiritualistas? Ramatiz: o intelecto avantajado, quando estáis encarnados, é uma conquista do espírito na sua caminhada existencial e demonstra a dilatação mental. Nas situações em que tendes de lidar com as questões metafísicas facilitar-vos-á o entendimento. Se entendeis o fortalecimento intelectual pela aquisição de novos conhecimentos como manifestação vaidosa, das intermináveis e áridas elucubrações que no fundo são para demonstrar quem mais sabe, turvando sentimentos amorosos, simples em essência, tomai precaução, tal interpretação denota equívoco, pois o envaidecimento não se sujeita ao saber, embora possa dele auferir bruxulheios incentivadores. O conhecimento é um dos alicerces evolutivos que fará reluzir qual pepita de ouro o discernimento, mas associado ao amor, como se fosse perfeito amálgama que constitui a verdadeira sabedoria espiritual. Pergunta: por que a apometria? Muitos a consideram uma técnica complicada, difícil, servindo para alimentar a vaidade daqueles que têm instrução vasta e variada das coisas da ciência e do espírito. O que tendes a dizer? Ramatiz: assim como o conhecimento pode ser ferramenta da vaidade para alguns, um impulso psicológico que flui dos espíritos presos ao ego inferior, também o é a repulsa de muitos diante do novo, pelo receio desmesurado de se verem sem a posse do conhecimento atual, como se fosse raro cristal guardado a chave em armário intocável para a maioria. O livre pensador do terceiro milênio tudo vê, questiona, estuda e submete ao crivo da razão, sem receios e sem sectarismos. Os espiritualistas em geral deverão dar um passo adiante nos estudos dos postulados básicos das doutrinas que professam. Não bastam somente congressos, seminários, simpósios e palestras que retumbam no mesmo diapasão, em que qualquer nota musical diferente ao ouvido, acostumado a uma mesma melodia, é rechaçada prontamente. A sinfonia cósmica é feita de todos os acordes em harmonia.
Há de se rever as atividades separatistas para que se estabeleçam esforços, a fim de desenvolver o ponto central do ofício espiritual, que são as ações redentoras das almas em nome do amor que unifica a todos, que não tem procedência nas religiões ou doutrinas dos homens, pois provém do inesgotável manancial cósmico, crístico, ficando as diferenças doutrinárias em segundo plano. Repetindo-nos, os homens não poderão negar suas potencialidades psíquicas, recursos válidos para socorrer, curar e liberar as consciências do aguilhão da dor e do sofrimento, mantendo indefinidamente os espíritos desencarnados como mentores que tudo fazem e resolvem, numa atitude de passividade temerosa com as coisas do além. Essa dependência exagerada é um condicionamento milenar das religiões punitivas de outrora que ainda repercutem no psiquismo das atuais personalidades encarnadas. As incompreensões quanto à apometria são frutos mais dos homens fundamentalistas e ortodoxos do que da sua complexidade. Ademais, a progressividade que requerem os trabalhos com o além está de acordo com o vosso atual estado consciencial. E o novo é descartado muito mais pelas idiosincrasias, pelos personalismos de certos dirigentes, que alegam regulamentos doutrinários, que esse ou aquele mentor desautoriza, quais crianças diante da primeira professora, do que pela espiritualidade superior e seus precursores iluminados ao longo da história dos homens, como foram Allan Kardec, Buda, Krishna, Jesus. Pergunta: ficamos confusos. Poderíeis nos dar maiores detalhes diante de vossa afirmativa? A apometria é um conhecimento milenário mais antigo que o homem na Terra. Ramatiz: essas técnicas magnéticas separatórias dos corpos mediadores de criação de campos de forças, odiernamente classificadas como anímico-mediúnicas, sempre foram utilizadas pela espiritualidade, em toda a história da humanidade terrena. Desde Atlântida e do Antigo Egito já eram do conhecimento dos iniciados, magos brancos, no interior dos templos. Os sacerdotes, em rituais próprios, executavam operações magnéticas de extrema delicadeza, despolarizando as cargas positivas e negativas que mantinham a união dos corpos mediadores, e com cantos e mantras, estalar de dedos ou suave bater de palmas, induziam os discípulos aos transes mediúnicos, desprendendo-os em corpo astral ou mental, excursionando ao mundo extrafísico que palpitava em volta, em relatos verídicos clarividentes. Os guias espirituais desencarnados acompanhavam os discípulos nas viagens às regiões adredemente escolhidas, auxiliando na cura dos enfermos e complementando a educação e os conhecimentos em outra dimensão espaço-temporal. A magia que fundamenta e ampara as leis apométricas foi e é a mesma de todas as épocas, pois o infinito manancial cósmico de energia, causa primária de toda a harmonia do universo, é imutável. O acesso amplo a esses conhecimentos é que obedece a uma gradação prevista pelo alto, coerente com vossas consciências. Uma das bases principais da apometria é a física. Ora, a sua equação matemática que mensura a matéria e suas variáveis para a determinação do que sejam a massa de elétron, a constante universal de Planck, a frequência do raio gama e a velocidade da luz sempre existiram, bem como a infinita energia que ocupa o espaço em sua imensidão de faixas vibratórias e se encontra disponível à mente educada e de conformidade com seu degrau evolutivo, pois não podeis entender e movimentar aquilo que ainda não está em vós. Nesse raciocínio, afirmamos que era a comunidade terrícola que ainda não tinha conquistado o direito a esses conhecimentos, até o século XX, assim como ocorreu com a lei gravitacional, a codificação do genoma humano, os processos organogenéticos e de embriogênese, entre tantos outros exemplos que reforçam essa realidade, que é só uma faceta do grande depósito de conhecimentos que estão aos poucos vos chegando e sendo decodificados. Pergunta: afinal, o que é apometria aos vossos olhos? Ramatiz:
A apometria é uma técnica que permite com razoável facilidade a um grupo de médiuns treinados em indução para estados de desdobramento dos corpos mediadores, em especial o etérico, o astral e o mental. É também importante ferramenta de criação de campos de força. Não basta somente o conhecimento da técnica em si, mas é fundamental a egrégora que se forma durante os trabalhos, pois é proveniente de cada elo da corrente a sustentação mental para que o lado de cá possa agir em padrões vibracionais que normalmente exigiriam grande dispêndio de energia e esforço das falanges socorristas que dão apoio a esses trabalhos de cura desobsessivos. Nota: egrégora são aglomerados de moléculas do plano astral, que tomam forma quando são criadas pelo pensamento nítido e constante de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, e passam a viver magnetizadas por essas mentes. Tais criações podem apresentar vários tipos: anjos de guarda ou protetores, quando fortemente mentalizados pelas mães para a custódia de seus filhos, e sua ação será benéfica. Podem servir de perseguidores, obsessores, atormentadores. Quando criados por mentes doentias, podem ser formas que se agregam à própria criatura que as cria mentalmente e as alimenta magneticamente. Tem capacidade de resistir, para não se deixar destruir pelo pensamento contrário. São comuns esses agregados ao redor das criaturas, obra puramente do poder mental sobre o astral. Assim, são vistas formas mentais de ambições de ouro, de desregramento sexual, de gula, de inveja, de secura por bebidas alcoólicas. Essas aglomerações, quando criadas e mantidas por magnetização forte e prolongada de numerosas pessoas, por vezes, durante séculos e milênios, assumem também proporções gigantescas, com poder atuante quase irresistível. Denomina-se, então, uma egrégora. E quase todos os grupos religiosos o possuem, alguns pequenos, outros maiores, e às vezes tão vasto que, como no caso da Igreja Católica de Roma, estende sua atuação em redor de quase todo o planeta, sendo visto como uma extensa nuvem multicor, pois apresenta regiões em lindíssimo dourado brilhante, outras em prateado, embora em certos pontos haja sombreado escuro, de tonalidade marrom terrosa e cinzenta. Isso depende dos grupos que se elevam misticamente com sinceridade, e de outros que interferem, com pensamento de baixo teor, inveja, ódio de outras denominações religiosas, ambições desmedidas de lucro etc. Há também as egrégoras de grupamentos outros, como de raça, de pátria etc. Funcionam quase como uma bateria de acumuladores que são alimentados pelas mentes que os cria, como escreveu Liad Beater, Plano Astral, página 118. Logicamente, quanto mais forte a criação e a alimentação, mais poderoso e atuante se torna esse ser artificial. Muitas vezes creu com seu próprio Criador, pois não possui discernimento do bem ou do mal e age automaticamente com finalidade para que existe. Carlos Torres Pastorino, Técnica da Mediunidade, páginas 182 e 183 2 edição, 1973. Pergunta: quais seriam as principais utilidades da apometria para os benfeitores espirituais? Ramatiz: os médiuns, estando desdobrados e participando conscientemente dos trabalhos de cura, tornam-se valiosos instrumentos para o lado de cá. O ato volitivo do medianeiro, quando dissociado em seus corpos, como se afrouxássemos o magnetismo que mantém os vossos corpos astrais acoplados ao complexo físico e etérico, faz desse ato que dispara os pensamentos um gerador ativado que fornece abundante energia animal, fundamental quando utilizada em prol da assistência de desencarnados e encarnados enfermiços, permitindo-nos atuar com mais desenvoltura em frequências vibratórias mais afins com vossos fluidos e vibrações, o que se coaduna com o estado geral dos assistidos nesses trabalhos, espíritos densificados na matéria e perturbados, com transtornos dos mais variados sintomas. Ademais, os médiuns videntes desdobrados,
que assistem o atendimento ao paciente, também desprendido, todos no plano astral, relatam o que está ocorrendo aos demais medianeiros, criando egrégora mental coletiva muito importante para as canalizações das energias manipuladas, havendo maior eficácia nessas manipulações e que repercutirão positivamente no corpo somático dos atendidos pela força centrípeta do corpo astral, advindo desse fato os precisos diagnósticos, cirurgias e curas nos grupos apométricos. Pergunta: existem vantagens da técnica apométrica se comparada a outras atividades espiritualistas de cura e desobsessão? Ramatiz: não se trata de mais vantagens. Onde há o amor e a caridade desinteressada, a assistência benfeitora sempre se faz presente. Embora a dinâmica da apometria seja abençoado bálsamo que alenta os sofredores das mais diversas procedências, não deveis vos sentir superiores nas vossas lides com o além. A dilatada abrangência da técnica apométrica e as precisas diagnoses espirituais realizadas nos mais complexos casos, não dispensam, para a obtenção da cura espiritual, o merecimento individual daqueles que procuram seus serviços de caridade. Nada mais do que injunção das leis de harmonia que regem o cosmo, do contrário, cairíeis na azáfama dos milagreiros, que a tudo resolvem e fazem, quais pregadores em praças públicas. Por outro lado, o visível aos vossos olhos e a vossa participação mais ativa nas lides com o além não vos colocam em situação mais vantajosa diante de outras atividades espiritualistas de cura e desobsessão, pois, quando o merecimento da cura se impõe, é comum buscarmos os medianeiros no sono físico e atuarmos em grupo de desencarnados e encarnados desdobrados nos hospitais do astral. Ocorrências que são rotineiras e não se prendem às doutrinas e crenças terrenas, de tal feita que se todos os médiuns solicitados tivessem rememoração posterior desses trabalhos, ficariais estarrecidos com a regularidade e universalismo com que eles acontecem. Imbuídos dos ideais de amor e caridade, que não têm religião e não se limitam à vossa acanhada compreensão do sentimento crístico que prepondera no cosmo, juntamos nessas viagens astrais médiuns xamãs, projeciologistas, yogis, umbandistas, esotéricos, católicos, espíritas, entre outras denominações, em grupos afins para o amparo e as curas. Capítulo 3. Técnica apométrica. Pergunta: diante da constatação de que os espíritos conseguem realizar as curas e cirurgias astrais sem o concurso de médiuns desdobrados pela técnica apométrica, não se torna dispensável a imposição magnética para o desdobramento nos grupos de apometria? Ramatiz: não deveis desprezar vosso transporte automotivo ou bicicleta que vos conduzem em curtas distâncias, diante das modernas aeronaves que vos levam para outros países e continentes em poucas horas. Tendes disposição de refutar o novo que sacode a poeira das mentes acomodadas aos anos de estudos de uma única vertente do conhecimento, fato que pode levar-vos a ficar cristalizados naquilo que já sabeis, caindo nos comportamentos sectaristas tão dispensáveis no vosso atual momento planetário. A constatação de que os espíritos conseguem realizar as curas e cirurgias astrais sem o concurso das técnicas apométricas deve vos catapultar ao exercício continuado de humildade, a não sentir-vos demasiado importantes para com os confrades de outras lides espiritualistas. Pergunta: o que é energia Zou? Ramatiz: é a vossa energia animal. Originalmente provinda da energia cósmica, como tudo no universo, mas estando condensada nos átomos e moléculas que mantêm o equipo físico na vossa atual dimensão. Essa energia animal é imprescindível para todos os trabalhos socorristas, pois, como vos é sabido, os espíritos não têm ectoplasma, que é uma variação específica dos vossos fluidos animalizados. Pergunta: poderíeis dar-nos maiores detalhamentos quanto à criação de campos de força? Qual a finalidade? Ramatiz: sois circundados por energias no infinito manancial cósmico que está à vossa disposição.
O pensamento é atributo de todos os espíritos. Esqueceis muito facilmente que o fato de vos encontrardes retidos num escafandro grosseiro, pesado, que é o invólucro carnal, o plano físico, não delimita a vossa potencialidade criadora, pois o Eu Sou, que é o espírito imortal, continua latente em vós. Nesse sentido, podeis movimentar as forças e energias cósmicas, como se fosseis espírito livres no cosmo. Sendo assim, a técnica apométrica propicia aos operadores treinados enormes possibilidades de movimentação dessas forças, por meio da criação de campos específicos,